Gente, hoje é dia de falar de prazer no Prosperação. Então, se você está chegando agora aqui no Prosperação, seja muito, muito, muito bem-vindo, muita bem-vinda também. E vamos falar sobre essa coisa de prazer, né? Esse negócio se é para comer, se é para beber. E eu vou dizer para vocês, gente, que prazer tem tudo, tudo, tudo a ver com a quantidade de dinheiro que a gente ganha. Vocês sabiam? Quem sabia? E aí, eu vou convidando vocês a participar aqui no chat, né? Para quem tá assistindo ao vivo, para quem está assistindo ao morto, aí vocês participam aí, vão escrevendo as coisas no caderninho da consciência de vocês, para que vocês possam, porque quando eu falo assim, escreve, é porque, assim, a primeira forma, gente, da gente manifestar alguma coisa com facilidade é o quê? Escrevendo. Então, eu super recomendo, corre lá na aula do dia 25 de dezembro, pesquisa ali na área de membros do Prosperação, para você descobrir como que você faz o seu caderno, para poder atingir alvos financeiros e tudo mais, né? A Solange falou que está entrando porque quer mudar a vida financeira, quer mudar a vida profissional, e aqui dentro do Prosperação também tem um curso completo de numerologia. Se Deus quiser, essa semana a gente termina as apostilas e aí a gente vai colocando lá pelo menos as apostilas de numerologia para que vocês possam exercitar melhor. E eu queria saber uma coisa de vocês também. Vocês gostariam que eu colocasse um curso completo de arquétipo das deusas, vocês que estão aqui? Juliana, o que é isso, arquétipos das deusas? Juliana, me explica o que é isso. Todos nós, gente, nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, né? Muitas vezes, quando a gente, por exemplo, às vezes a gente tem vergonha da nossa luz. O que é ter vergonha da nossa luz? Sabe aquela coisa assim que você quer colocar, você fala que você é tímida, mas na verdade você não tem nada de tímida, porque é igual eu brinquei, né? No final de semana teve um curso de barras, né? Veio um homem e uma menina aqui, e aí eu brinquei, né? Eu falei assim: olha, a gente sabe o que a gente é quando a gente bebe um pouquinho, né? Vocês já repararam que quando a gente bebe um pouquinho, a gente fica mais soltinha, mais fácil, as coisas vão. A gente vai conseguindo lidar com mais facilidade. O que acontece? Tem um brocardo, né? Que diz que in vine veritas. Por que fala isso? No vinho é verdade. Por quê? Porque quando a gente bebe um pouco, a gente baixa as nossas barreiras. E nessa de baixar as nossas barreiras, o que acontece? A gente se solta, a gente não fica mais preocupado. Então, um pouquinho que a gente bebe, a gente já baixa a barreira. Quando a gente bebe um pouquinho mais, a gente baixa até o chão, né? Faz o quadradinho de 8, por aí vai. Gente, quem nunca fez um quadradinho de 8? Vocês nunca fizeram? Não? Pois é. E aí pode ser que dentro de você e dentro de nós, Jung falava, né, dos arquétipos. E aí várias, né, uma psicóloga, que é não sei o que lá, Baudin, ela fez, né, ela pegou todos os ensinamentos do Jung e trouxe analisando as mulheres. E ela descobriu que nós mulheres nos identificávamos em várias coisas com as deusas, né? E ela faz um paralelo, né, da nossa personalidade com as deusas gregas, né? Então, por exemplo, Afrodite, Hera e várias outras deusas. E essas deusas é como se a gente fosse vivendo fases da nossa vida. Então, nesse curso, né, que já está prontinho, o que acontece? Ali a gente vai descobrir características, e cada fase da sua vida pode ser que você tenha uma característica maior de uma deusa. Então, quando eu era muito nova, eu era muito atena, eu era muito assim, gostava muito de estudar, né? Quando eu escolhi o Renato para casar, lógico, né? Tinha um sentimento, mas foi uma decisão muito racional também, porque o Renato, né, me complementava em vários sentidos, ele permitia que eu estudasse e tudo mais. E à medida que você vai, por exemplo, você começa a trabalhar,
Você precisa trazer à tona, por exemplo, uma Artemis. O que é a deusa Artemis? É a deusa da caça, é a deusa que vai e faz e acontece. Ela não precisa das outras deusas, ela vai sozinha. Então, quando a gente começa a entender essa dança, né, das deusas, a coisa vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais leve. E aí você vai entendendo que tem lados, né, que você precisa colher. Então, por exemplo, essa Afrodite, né, que toda mulher tem, ela gosta de dançar, ela gosta de se divertir. E se você reprime, que é tudo a ver com a aula de hoje, se você reprime, você não recebe dinheiro com facilidade. Então, eu vou começar a aula de hoje fazendo uma pergunta. Quem aqui recebe dinheiro com facilidade? Tá todo mundo fala que não. Né? Porque senão vocês já estão na mentoria. E aí, vocês recebem dinheiro com facilidade? Sim ou não? Mais ou menos. Então, eu vou trazer à tona uma pessoa aqui que foi uma pessoa que me ajudou muito a receber dinheiro com facilidade. Que é esse homem aqui. Que ele chegou. O homem que sabe falar de dinheiro fácil. Ó, oh, Robson Sereno. Aí, agora vai ser assim, você tá mudo, Robson Sereno? O que tá acontecendo com você hoje? Quando ele não tá mudo, ele tá surdo. Quando ele tá surdo, ele tá mudo. Dá voz no mundo. Você tá mudo. Eu não consigo desmudar você. O que tá acontecendo com esse homem? Ele perdeu a agora voz. Não, agora tô falante. Ele fica perto de mim, ele perde até a voz, gente. Tá vendo? Gente! Foi muito engraçado. Boa noite, foi muito engraçado aquilo. Eu tentei achar minha voz lá e não consegui achar. E eu estava mudo e vocês falavam uma coisa. Eu assisti depois, mas eu rachei de rir. Foi muito engraçado. Para vocês que não estão sabendo, a gente estava lá no 30 em 30. Estava eu, a Gabi e o Robson, só que o Robson não estava, como é que fala assim, ele não estava ouvindo. Ele não estava escutando, e a gente estava rachando de rir. E aí, Robson, eu fiquei me sentindo a Anitta, né? Porque agora a gente já arrumou até uma forma de te chamar, né? Robson, Sereno, vai! Eu estou me sentindo a Anitta hoje. Foi muito engraçado. Foi ótimo. E eu queria aproveitar e apresentar o Robson para quem não conhece. Ele é facilitador não só do fundamento de 3D de corpo, de um monte de coisa, de cavalo consciente, cavaleiro consciente. O Robson também é coach, é facilitador sistêmico, é um ótimo parceiro de trabalho. E o que a gente está fazendo? Agora, em junho, a gente vai promover várias classes aqui em Belo Horizonte. E uma dessas classes tem tudo a ver com o tema de hoje, que é 3 dias de corpo. Por quê? Porque nessa classe a gente começa a casa assim, eu lembrei da classe, depois eu vou ter que contar. Mas a gente começa a liberar essa energia do prazer para que a gente possa receber mais fácil. Então, Robson, conta um pouquinho do seu trabalho e conta como que a galera faz para liberar o receber, para receber muito dinheiro, poder vir para fundamento, 3 dias de corpo, ou o que escolher. Maravilha, obrigado pela oportunidade. Boa noite, moçada linda. Então, eu trabalho com Access Consciousness há praticamente, talvez, 12, 13 anos. E eu curto muito trabalhar com empoderamento, de forma geral, né? Então, quanto mais a gente puder liberar, aí vocês podem liberar tudo e todos. Mas, assim, um tema que eu gosto muito de trabalhar é liberar a sexualidade. No meu interessante ponto de vista, e isso o Access coloca de uma forma muito clara, nessa realidade, a melhor forma, ou a forma mais concreta de receber é através do sexo. E quando nós entramos nesse lugar de sexo e não sexo, nós travamos o nosso receber. Eu sou veterinário e trabalhei muitos anos na vida com reprodução animal. Claro que foi com bovinos, com equinos, com suínos e tantos outros, né? Mas não faz muita diferença, porque a fisiologia, o tesão, a vontade é sempre igual. E aí eu fiz, claro, né, vários outros trabalhos trabalhando com humanos. E o que eu percebo é, quanto mais nós estamos disponíveis
em literalmente termos orgasmos, isso está completamente direcionado ao quanto nós desejamos receber, o quanto nós escolhemos receber, tanto financeiramente como em termos de saúde, em termos energéticos, em todos os lugares. Eu sei que esse é um tema que às vezes mexe um pouco com as pessoas, no sentido de existem muitos interessantes pontos de vista sobre, né? Isso não é moral, isso é amoral, isso é imoral, isso pode ou não pode. E esse é outro conceito. De repente, se ninguém estivesse olhando e você estivesse sozinha com seu parceiro, entre quatro paredes, o que mais é possível que você jamais imaginou? Então, essa é uma das questões. E aí eu percebo que muitos de nós, talvez por questões de conceitos, talvez religiosos ou até mesmo existenciais, nos limitamos a receber. Então, nada que não seja permitido não deve ser feito, mas aquilo que é permitido, por que não fazê-lo? E aí eu percebo, e a gente vê muito isso no fundamento, que é aquela questão do sexo e não sexo, de eu me permitir ou eu não me permitir receber. E aí muitos de nós, tanto homens como mulheres, quando estamos num relacionamento, nós fazemos uma certa miséria no sexo e resolvemos punir o nosso companheiro ou a nossa companheira. Se ele não me deu aquela bolsa da Louis Vuitton, vai ficar uma semana sem sexo, ou um mês, ou um ano. Se ele me deu aquela bolsa da Louis Vuitton e me deu uma viagem maravilhosa, ou quem sabe um Porsche, ok, está liberado tudo. Então tem essa questão. O que é que você quer receber? Porque às vezes a gente está tão preocupado em não dar, mas a gente não dando também a gente não recebe. E nessa relação, principalmente no relacionamento, o dar e o receber é a mesma coisa, porque eu estou dando prazer, eu também estou recebendo prazer. E o dinheiro segue a alegria, que é o tema, né? Se eu não estou alegre, o dinheiro não vem para mim. A Simone Milazas, a facilitadora do Access, foi coordenadora mundial, que colocou o Access no mundo. Hoje nós estamos em aproximadamente 190 países, sendo traduzido por mais de 50 línguas. Ela coloca o seguinte: se você tivesse uma festa na sua casa e você tivesse que convidar o dinheiro, como que você faria esse convite? Aí eu transfiro essa pergunta para vocês. O que é que vocês fariam para convidar o dinheiro para a festa? Vocês diriam assim, por exemplo, o dinheiro, por favor, vem aqui para a festa que vai ser legal. Vem aqui se divertir. Ou você ia dizer, dinheiro, vem cá, estou de boa, vamos embora. Ou você dizia, dinheiro, vem comigo que eu vou te ensinar algumas coisinhas. Ou você simplesmente se soltava e a alegria. Pensa bem, o dinheiro tem milhões de convites. Com qual convite ele vai ficar? Se não tiver alegria, não tiver diversão, ele não vai funcionar. E às vezes a gente tem uma forma meio equivocada de se colocar, não, se não tiver mulher bonita, homem bonito, gente cheirosa, uma casa bem arrumada, nananana, ele não vai chegar. Não necessariamente. Ele vai chegar onde tiver diversão, onde tiver alegria. E a alegria, ela cura a terra, ela cura as nossas vidas. Que é coisa mais gostosa que dar uma bela de uma gargalhada, se divertir e perceber que aquilo pode ser algo maior, muito mais solto. Então, aqui o convite para vocês é: como seria se nós parássemos de economizar a risada, o gozo, a alegria, o sexo, a diversão, os relacionamentos, e não ficássemos tão apreensivos, ou quem sabe até caretas, naquela forma, estrutura e significância do que os relacionamentos têm que ser. Se nós pudermos trabalhar essa questão em nós, provavelmente as questões vão vir com muito mais facilidade, alegria e glória. E provavelmente o dinheiro também. De repente, pensa bem, às vezes você está sozinha ou sozinho e fala, puxa vida, eu gostaria de sair com alguém. Para e analisa como é que está o teu comportamento. Você se comeria? Você seria uma pessoa que sairia com você mesma? Que às vezes você fala, eu queria muito sair, sabe? Eu acho que é legal, eu sou uma pessoa super interessante. Por que a pessoa não me quer? Não consigo entender. Olha você falando assim. Não, e Como aí vem pode, 300 pontos como de pode vista, né? melhorar?
E aí vem 300 pontos de vista, né, Robson? Não, eu até sairia, mas tem que ser alto, moreno, sarado, com abdômen, tanquinho, nananã, nananã, né? Então, quantos pontos de vista vocês têm que estão evitando que o dinheiro chegue, que o prazer chegue? Então, vou perguntar para a galera aqui. Vamos. Gente, como é que o prazer está aí no dia? Pensa no dia de hoje, não precisa ir muito longe, né? Pensa no dia de hoje. Em quantos momentos você sentiu prazer, você se divertiu, você deu uma gargalhada? Foram vários momentos, poucos momentos? Como que foi? Muito, pouco, nada? Porque a alegria, ela também sustenta a sua vida financeira, né, Robson? Quanto mais a gente está alegre, mais o dinheiro entra e mais o dinheiro fica. Agora, se você tá lá, fica naquela oscilação, parecendo a montanha-russa da Disney, aí olha aqui, ó, poucos, tá vendo? Então, e aí também tem uma coisa, né, Robson? O quanto que a gente deixa o nosso prazer na mão do outro, né? Principalmente mulher. Outro dia eu estava fazendo um workshop e as meninas falaram isso, falaram assim, mas tipo assim, eu não sinto prazer porque o meu marido não me dá prazer. Como assim? Vocês estão deixando o prazer de vocês na mão dos outros. Literalmente. Dá para fazer um manualzinho, né? Amigo, olha, aí não tá legal, não. Desce mais, sobe mais para a esquerda, mais para a direita, mexe um pouquinho mais, dá uma balançada. Essa é uma questão muito legal que você trouxe, Ju, porque, de repente, os homens têm mais liberdade, talvez, de falar essa questão, até por uma questão cultural. E as mulheres, elas se trancam muito nesse sentido, elas não se mostram, tipo, olha, assim eu não curto, assim eu gosto, assim eu prefiro, assim eu deixo de preferir. É como se ainda é um conceito antigo, do tipo, se a mulher falar isso, ela é rampeira, ela é isso, ela é aquilo, é muito escolada. E, de repente, o tempo passa, né? E esses dias atrás a gente estava conversando sobre isso e tinha uma série de senhoras de 60, que hoje não são mais, são as gatas, né? Mas lá atrás, 60 anos era muito. Digamos que hoje fosse uma mulherada de 70, 80, vamos colocar 80 assim, e que já estavam viúvas e que elas estavam batendo papo, conversando, e elas nunca tinham atingido o orgasmo. Algumas só tinham conseguido o orgasmo na massagem tântrica. Cara, isso é tão, assim, desapontador, digamos assim, né? Que, de repente, ela teve, sei lá quantos filhos, curtiu a vida, mas ela não conseguiu desfrutar, porque a educação da qual ela veio limitou para que ela não pudesse chegar nesse lugar. Então, de repente, como seria se nós pudéssemos mudar essa perspectiva? De que maneira? Sendo mais direta, mais alegre, mais companheira e mais também senhora de si, no sentido de dizer, olha, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui é legal, isso aqui vai ser minha primeira vez, então vamos devagar com a brincadeira, trazer esse homem como um companheiro e não como estuprador, não como uma pessoa que vem te ferir, né? Mas pelo contrário, ele vem te dar prazer. Então, se colocar de uma forma geral. E eu vejo isso no sexo, mas eu vejo isso também muito nos negócios ou na forma de atuar na parceria. Às vezes a mulher ela delega esse lugar para o marido ou para o companheiro. Ó, vai lá, trabalha e traz o sustento. Só que hoje a realidade é diferente. Muitas mulheres hoje ganham, inclusive, muito mais do que os maridos, mas mesmo assim, na hora de fazer a escolha, ela ainda dá o dinheiro para que ele faça a escolha, né? E, de repente, como seria se pudesse ser uma coisa mais equilibrada, em que ambos pudessem participar? Porque, na verdade, os dois estão formando um patrimônio, os dois estão formando uma família, os dois estão formando o seu prazer. Um está apoiando o outro. Então, de repente, eu acho que está na hora, né, de se colocar, de se posicionar, de repente ficar calada, e às vezes só num grupo de mulheres reclamar do marido, isso também não funciona. É tão chato, inclusive, a gente saber que a gente está sendo devastado na corrente ali de só mulheres, é um negócio assim horroroso. E tem o que é pior, você chega para a mulher e fala, mas porra, por que você estava falando mal de mim? Não, porque eu não quero que ninguém pegue você, então eu vou dizer que você é uma bosta, que é para ninguém ter vontade de você. Eu digo, cara, além de não querer fazer o que eu quero, ainda me queima o filme, né?
Não, e aqui, sabe o que eu acho interessante? Que, assim, eu tenho visto muito que as mulheres, assim, por medo de perder o homem, né, elas começam a controlar. E vamos supor que a gente está numa parceria tal, né, vamos supor que a gente seja casado e tal. Eu vejo muito isso, né? As pessoas transferem para os negócios um casamento e aí elas usam aquilo para paralisar o homem, ou o homem usa aquilo para paralisar a mulher. Um tiro Então, no pé, né? um tiro no pé. Então, assim, do tipo, como eu não quero perder, eu vou foder com essa e não é no bom sentido. Então, eu vou deixar essa pessoa perder oportunidades, perder parcerias e tal, porque eu não estou permitindo que essa pessoa tenha prazer. E se a gente pudesse, como se diz, né, receber de tudo, né? Se a gente pudesse entrar num espaço completamente diferente, em que a gente se coloca como contribuição e o outro também como essa contribuição. Então, hoje, gente, como seria se vocês pudessem acessar o prazer de vocês, acessar esse lugar em que vocês são donos do próprio corpo? Porque é uma doença que a gente vive hoje, né, Robson? Porque você está falando essa questão, né, das mulheres. E existe também uma coisa que, assim, nós mulheres estamos muito feridas também, né? Assim, não é que justifica ou não justifica, e a gente está aqui dentro de um grupo justamente, né, para se cuidar, mas tem o Tiago também, que é o bendito fruto do grupo, e tem outros meninos também. Mas, Bem-vindo, assim, Thiago. e como que a gente pode também, como é que fala assim, entrar nesse espaço, por exemplo, entrar no relacionamento, porque a gente vai muito ferido para o relacionamento, a gente não sabe, aí chega lá, vem tudo quanto é ferida junta, né? Traição, medo, insegurança, abandono e humilhação, vem tudo junto de uma vez. E a gente não consegue se abrir para que um homem possa como é que fala assim, para que a gente possa amar verdadeiramente, assim, sem limites, sabe? Uhum. E eu acho que isso acaba assim, que os dois se ferem e os dois perdem, né? Então, e o prazer perde, e a vida financeira perde também. Com É tudo certeza. junto. Mas eu acredito também, Ju, que as pessoas feridas, elas ferem sem consciência, sabe? Uma pessoa ferida, ela vai tentar ferir o outro, às vezes até de forma inconsciente, na maior parte das vezes. Mas o que eu percebo também é que, às vezes, quando a gente está num relacionamento, mas a gente não fez nenhum trabalho de autoconhecimento, seja terapia, seja coach, seja constelação familiar, seja o que seja, ela acaba transferindo muitas responsabilidades e muitos papéis. Então, assim, eu estou com a mulher e ela é minha mulher, mas eu transfiro o papel da minha mãe, da minha avó, da minha tia, da minha filha, ou da minha ex-mulher, da minha sei lá quem, e fica tudo junto e misturado. Se eu consigo separar as coisas e falar, essa é a minha mulher, então ela tem direito e ela pode ter os defeitos como ela tem, como eu também tenho os meus, e o nosso relacionamento aqui é o relacionamento homem-mulher. Eu não vou ficar transferindo, projetando, nem vou ficar com expectativas, nem com rejeições ou apropriações sobre ela. Ela é livre para ser quem ela quer e ela pode me fornecer ou me dar aquilo que ela pode me dar, assim como eu também farei isso. Aí fica uma coisa mais leve. Só que a gente só consegue, talvez, chegar nesse lugar, com esse tipo de relacionamento, com uma certa maturidade. E quando a gente é mais jovem, imagina, com 18, 20 e poucos anos, é quase impossível, porque você ainda está muito confundido com o outro. E outra, o que o cinema hollywoodiano mostra para a gente do relacionamento é aquele da Lagoa Azul, né? A pessoa se funde uma na outra. E a gente acaba vindo ainda com essa ideia de que o relacionamento é para a vida inteira. Eu vou casar com essa pessoa e vou ficar com ela inteira. De repente, depois você separa a primeira, segunda, terceira vez, você fala, epa, peraí, a vida é mais divertida quando a gente troca, né? E aí vai muito de cada um, né? É muito louco isso. Não, aí você falando, eu estava lembrando assim, eu falo das duas, uma, né? Ouvir a Lagoa Azul, ouvir esses filmes assim, que encontra e morre. Um dia eu estava escutando uma música, eu falei, cara, mas você já reparou que não tem muitos pontos de vista diferentes sobre o amor dentro dos filmes? E hoje eu estava até lendo, gente, não sei se vocês têm essa percepção, mas tem várias técnicas que a gente usa para poder eliminar coisas que a gente viu em filmes, em novela. E muita gente hoje falou comigo, né, no direct, que eu fiz um dia, né, um post sobre os casais
né, das novelas e tudo, qual casal que, né, era uma inspiração e tal, de prazer, né? E aí a galera começou a ter, começaram a cair fichas, porque elas perceberam que os casais que elas viram nas novelas que é como se elas estivessem reproduzindo aquele casal. Então, por exemplo, uma estava lá naquela novela lá do Cravo e a Rosa, que a mulher só brigava com o homem. E aí ela falou, cara, me caiu uma ficha porque eu estava reproduzindo aquela briga o tempo inteiro, em todos os meus relacionamentos. Então, o quanto que vocês não se permitem ter prazer, porque de repente vocês viram, né? Ai, o amor começa bom, lindo, maravilhoso, intenso, aí alguém morre, tipo Shallow, né? E aí, onde que vocês... O relacionamento tem que ser uma fonte de prazer. Né? A gente tem falado muito isso nas lives, né? Mas o quanto que você se permite ter prazer com o relacionamento? E muitas vezes, gente, quem aqui acha que relacionamento atrapalha o dinheiro? Vocês acham? Quem aqui acha? Eu tinha esse ponto de vista, gente. Tá tudo bem, viu? A gente tá aqui, tá todo mundo bem, ninguém tá 100% aqui, ninguém iluminou. Apesar de ter muita luz em volta de mim, ainda não iluminei. Quanto que você acha, pergunta para o seu corpo, quanto que você aprendeu, quanto que você acha que relacionamento atrapalha a sua vida financeira? Porque isso é um ponto de vista que às vezes está lá naquele Big Five, né, que a gente fala, né, do Access, que a gente vê também dentro da classe do fundamento, que a gente tem processo corporal, né, Robson? Opa! Para Com poder certeza. eliminar, né? Aí, ó, depende, se tiver bem, tá tudo ótimo. Porque tem isso, né? Muitas vezes a gente ouviu, né? Como mulher, a gente ouviu, homem é tudo filho da puta, ruim, como é que é bom com eles, ruim sem eles, ou então melhor ficar sozinha, né? Porque o homem dá muito trabalho, é outro filho. Mas se você não se colocar no lugar de mãe, o homem não vai ser o filho, não é não? É isso aí, é isso aí. E depois, assim, tem outra pergunta também que eu acho que até antecede essa. Você realmente deseja, escolhe ter um relacionamento? Porque às vezes eu acho que às vezes as pessoas elas absorvem isso do inconsciente coletivo. Aquela mulher que está sozinha, talvez ela tenha chulé ou ela tenha um bicho no pé porque ela está sozinha. O homem que está sozinho deve ter, sei lá, um sovaco fedido ou uma Até de cárie, avião, o né? dente podre, sei lá, alguma coisa assim. E de repente, às vezes, as pessoas, ainda mais agora, elas estão vivendo um momento mais de solitude, não de solidão. Porque, de repente, sexo por sexo, você pode fazer com quem você quiser, ou de repente sozinho, ou, Pode né? fazer sozinho. Né? E se vira. E, de repente, o que a pessoa deseja, talvez, seja alguém que ela possa compartilhar, alguém para chamar de seu, né? Mas que seja uma coisa gostosa. Então, eu percebo que, às vezes, as pessoas, a grande maioria, realmente não deseja ter um relacionamento. Vamos perguntar aqui para a galera. Vocês realmente desejam um relacionamento ou compraram essa ideia de que isso é legal? Olha aqui que a Olha aí. galera está falando que tem esse ponto de vista de que relacionamento atrapalha. Olha que loucura. Olha aí. Olha aí que loucura. Então, aí fica difícil, porque se você tem digamos, esse ponto de vista que o relacionamento atrapalha, mesmo que apareça o Brad Pitt na sua frente, você vai dizer, esse cara não dá, é alcoólatra, se ele deixou a Angelina Jolie, ele vai me deixar, então eu não quero ele, chuta a bunda dele, né? E deixa de ter uns momentos ali bastante interessantes. E como se fosse assim, em vez de ter para você, para o resto da sua vida, se você se permitisse ter por alguns momentos. Mas Sim. vale, meu interessante ponto de vista é mais vale uma noite deliciosa do que apenas um sonho. Aí também, porque muitas vezes a gente tem um relacionamento de 30 anos ou de não sei quantos anos que é maravilhoso. Mas o que acontece? Se a gente tem um ponto de vista do tipo assim, se o dinheiro entra pela porta, o amor sai pela janela, uma coisa assim que a gente ouviu quando era mais nova, pode ser que para manter o relacionamento lá no seu inconsciente, você não se permita ter dinheiro, porque você ainda acha que sorte no amor, Sim. azar no jogo. Então, quanto que a gente, quando tem um relacionamento, evita ganhar cada vez mais para manter aquele relacionamento com medo de perder a pessoa? Tem muito isso também, né, Robson?
Tem, de repente poderia ser o inverso, né? Amor, vamos ativar os nossos fluxos financeiros, vai lá e manda bala, né? Porque de repente é mais divertido e aí você pode fazer muito mais dinheiro e não ficar evitando receber dessa maneira. Porque é interessante, muitas vezes, às vezes as mulheres falam assim, ah, mas, por exemplo, teve um relacionamento com o cara e acabou e tal, não sei o quê. Aí ela fala, pô, mas o cara me comeu, peraí. Ele não te comeu sozinho, né? Foi ambos. E de repente, na verdade, nós homens não comemos ninguém, são vocês que nos comem, que vocês literalmente nos engolem, né? Então, esse termo está inclusive errado. Então, de repente, como seria você dar nome aos bois? E tipo assim, olha, foi legal, foi desfrutável, foi gostoso. E de repente, quando você percebe que de repente você está numa relação e que esse sexo está gostoso e que você está tendo uma prosperidade muito maior, por que também não reconhecer isso? Porque às vezes, de repente, fica só assim, esse cara chegou, me usou, foi isso, foi escroto, foi assim, foi assado. Mas você não percebe, de repente, a contribuição que ele é na tua vida financeira, no teu apoio, porque, na verdade, tanto o homem como a mulher, isso aí independe de gênero, é importante ter alguém que te apoia, que te dá força, que te dá sustentação. Você vai fazer uma palestra, vai fazer uma live, você vai fazer um negócio, e se o teu cônjuge ou o teu namorado ou a tua namorada te apoia, não, vai lá, estou aqui contigo, vamos embora, pois é, quem sabe e tal, e dá aquela sustentação, você vai para o negócio, ou para o ringue, ou para a plateia, ou para onde for, com uma outra força. Então é legal a gente reconhecer isso também. Eu não sei, para mim às vezes parece que é como se fosse uma coisa geracional ou do momento, sabe? Ter um relacionamento parece que é um defeito, é um problema. Ter alguém é um problema, porque está todo mundo meio que banda voou, todo mundo sozinho. Então é como se isso fosse a talvez a tônica do momento. E de repente se esquece, ou talvez nunca provou, que de repente o relacionamento pode ser legal. E nós temos três tipos, né? Temos relacionamento, temos a comunhão e temos o criacionamento. O relacionamento é isso que a gente conhece, que é o ponto de A a B. Eu estou com você, e até o Gary Douglas, o criador e o fundador do Access Consciousness, ele fala, um relacionamento só é interessante quando eu percebo que eu estando junto com essa pessoa, eu vou somar mais do que dividir. Então, se eu estou, sei lá, eu ganho 1.000.000, uma pessoa ganha 1.000.000, nós dois juntos somos 2.000.000, né? Então, vai ser mais fácil, as coisas vão fluir. Se de repente eu percebo que eu ganho 1.000.000 e a pessoa ganha 500, já não está tão bem, mas ok. Se esse quinhentão estiver somando e essa energia e essa força vier, ok. Ele até fala que no relacionamento, às vezes, é um grande acordo que se faz. Eu moro sozinho e moro mal. Você mora sozinho e mora mal. A gente junta e vai morar bem ou mal, mas nós dois juntos, né? Dentro daquela condição. Então, nós estamos buscando algo que é maior, que soma. Se de repente, num relacionamento, eu estou diminuindo ou dividindo, talvez essa não seja a sua melhor escolha. E aí você tem o relacionamento, você tem uma comunhão. A comunhão é quando eu tenho o que eu quero e você tem o que você quer. E o que eu posso fazer por você, ok, sem cobranças, e a recíproca é verdadeira. Isso pode evoluir, como pode melhorar. Vamos para um criacionamento. É quando eu posso criar mais para a pessoa com quem eu estou e essa pessoa também criar para mim sem cobranças, é simplesmente porque é uma parceria, é que isso é gostoso. Isso a gente via com uma certa frequência nas nossas avós, nas nossas bisavós, quando a gente escutava as histórias. Haja o que houver, com briga ou sem briga, eles ficavam juntos e a coisa seguia, e eles construíam uma família, fazia, acontecia. Agora nós estamos vivendo um momento meio que de relacionamento descartável. Eu uso e abuso no final de semana e eu jogo. Eu fico, eu não fico, e aí ninguém confia em ninguém, ninguém se entrega para ninguém. O quanto que a gente está deixando de se entregar para uma relação com medo do sofrimento, que essa eu acho que é a grande sacada, né? Eu não quero entrar de cabeça porque isso vai me trazer uma dor. Sim, e é o que eu falo muito, porque se a gente começar a entender que dor é normal, mas sofrimento é uma opção.
né? Você vai entrar no relacionamento, vai doer, porque à medida que você cresce, você também força a outra pessoa a crescer. É como se fosse assim, né? Aquela corda, né? Um puxa de um lado, vai forçar o outro a crescer, né? E puxa do outro, vai forçar. E o mais importante é que no meio dessa corda, eu acho, tem que ter assim, qual que é o foco do relacionamento? O foco é ter prazer, o foco é melhorar a nossa vida financeira. Então, o que a gente pode fazer juntos para poder exponenciar isso? Ó, porque a Leia está aqui falando que aqui em casa ela é mais ativa e o marido dela mais devagar, quase parando. E que ela sente que parece que puxa ele para trás. Então, Leia, pergunta: você está no papel de mãe ou no papel de esposa, de mulher? Porque isso acontece muito. Às vezes a gente tá lá, né, namora e tá uma delícia, né? Aí quando casa, quando juntos escova de dente, já inverte, já vai entrando aquele papel de mãe. Então, esse papel de mãe assim, até estava vendo hoje uma psicanalista falando que atualmente tem muitas mães, né, e muitas donzelas, as mulheres estão muito inocentes, ou então se elas já saíram desse período de inocência, já cresceram um pouco, elas entram nesse papel de mãe, então elas estão dispostas a ir trabalhar e fazer o que se requer, né? Mas elas não estão dispostas a entrar no papel de mulher, né? De anciã, que é o quê? Elas tomarem a força delas e entenderem que elas não precisam ser mães do marido, que o marido também pode correr atrás, pode fazer a coisa, podem ter vários combinados, né? E quando isso está pesado, senta, conversa, né? Ó, amor, tô sentindo aqui que nosso relacionamento está pesado, às vezes eu sinto que eu estou um pouco sobrecarregada, e o que a gente pode fazer aqui nesses 10 segundos para mudar? Ela falou que às Olha, vezes quer dar conta de tudo. tem outro aspecto que é legal de se observar aí, que é o que acontece é o seguinte: na maioria dos casamentos, na maioria dos relacionamentos, a mulher tem um papel preponderante. Então, às vezes, o homem é completamente independente, faz e acontece. Aí ele casa, ou está namorando, ou tem um relacionamento mais forte, e essa mulher, como ela acumula papéis de filha, mãe, mulher, amiga, sogra e tudo mais, ela acaba tomando algumas iniciativas ou assumindo alguns papéis na casa que deixa o homem na posição cômoda. Então, às vezes, esse homem é folgado. Ela fala: esse cara casou comigo, não era assim, mas agora ele está folgado. Não necessariamente, tá? Não estou defendendo aqui a minha raça, não, tá? Mas é uma questão mais assim de repente, a mulherada começa a assumir tantos papéis que não dá espaço para a gente. E aí, cara, se sobrou tempo, eu assisti o futebol, assisti um filme, coçar meu saco, para que eu vou fazer se ela está fazendo tudo? E se ela também fica puta quando eu faço, pois eu deixo ela fazer. E aí ela fica puta porque ela está sobrecarregada. Mas foi ela que se sobrecarregou, eu não passei nada para ela. E aí eu lembro de uma coisa que é muito legal, vocês começarem a perguntar para qualquer homem, seja crush, namorado, namorido, pergunta como esse homem me serve. Porque os homens servem as mulheres. Então, se o marido está muito acomodado, alguém vai ter que trabalhar. E se você, às vezes, não é uma pessoa assim... Eu lembro que quando eu passei no concurso, né? Eu falava assim: ai, gente, eu quero passar no concurso porque eu não quero esse negócio de trabalhar muito, eu não quero esse negócio de trabalhar sábado e domingo, eu não quero esse negócio de ficar fazendo... E cá sou eu. Porque no início fazer, porque se esse homem te serve no sentido de te colocar em movimento, como seria se você pudesse incluir por conta própria esse movimento na sua vida? Porque aí você inclui e fala assim: ó, isso daqui é leve para mim, eu vou trabalhar, sei lá, que nem eu faço, né? Trabalho na segunda-feira, um outro final de semana no mês, e vou fazendo assim, tenho dia de atendimento, vou equilibrando as coisas, né? E aí, e assim, vive com aquilo ali, né? Começa a expandir a sua vida a partir do prazer, porque muitas vezes a gente está expandindo a vida a partir da obrigação, e aí, né, tipo, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um carro melhor, então eu vou fazer o que tem que fazer. Aí olha para o sofá,
né? Outro dia eu estava até brincando com uma mentorada. Não, o negócio de homem é que assim, ó, se ele for casado, às vezes ele olha para a cama e vai para a geladeira, entendeu? Então vocês têm que prestar atenção no que vocês estão escolhendo. Não deixe o homem ir para a cama e olhar para a geladeira, pelo amor de Deus, não faça isso. Comece a incluir o prazer na rotina do casal, né? É isso aí. Travou. Mas eu estou achando as meninas estão Travou. caladinhas, quietinhas. Vocês querem falar o quê, meninas? Surgiram o tema? Estou vendo que está todo mundo meio caladinho, algumas com um sorrisinho assim, outro sorrisinho assado. O que é que está pegando? Quem quer uma facilitação aí? Grita eu e coloca aqui a voz. Aproveita, aproveita. Ó, deixa o Robson Sereno servir, vai. Hanna, vem então, Hanna. Ó, o negócio é o seguinte, gente, se vocês não, como é que fala? Quando fala, tem que, né? Quem quer? Tem que ir lá, né? Manda aí, Aí, tem Hanna, duas. qual é a questão? Uai, aproveitando que eu já baixei minhas barreiras bastante aqui. Então, eu estava Manda refletindo ver. sobre essa última fala, né, da Juliana, né, de às vezes querer esse movimento de fazer um criacionamento e olhar para o sofá e achar que tá mais interessante. Esse Eu sofá estava tá refletindo legal. sobre isso hoje mais cedo, pensando um pouco sobre isso, né? Então, eu não posso dizer, quer dizer, não é que eu não posso dizer, né? Eu posso dizer qualquer coisa. Mas eu tenho um relacionamento que é relativamente saudável. Eu falo que é relativamente saudável porque eu ainda tenho muitos pontos de vista sobre o masculino mesmo, sabe? Então eu tô entrando nesse movimento de deixar o masculino ser o que ele precisa ser. Deixar de ser trator em casa. Então esse é meu momento, assim. Então contribua da forma que você achar melhor para esse caso. Maravilha. Posso lhe fazer uma pergunta? Quando você quiser. Quando você deixa ele ser trator, deixar de ser trator, com quem está o poder? Com você ou com ele? Ainda comigo. Uau, Porque como sou eu pode que deixo. melhorar? Então, essa é outra questão que eu acho que é muito legal da gente trabalhar, que é o permitir ao outro e se permitir. Quando você permite que ele seja, mas que você está no controle, por outro lado, você está desempoderando ele, porque você não está deixando ele ser homem no seu sentido lato. Então, isso também te machuca ou te sobrecarrega, porque você também não consegue ser a mulher feminina como você gostaria de ser tratada como uma lady. Como seria se você se colocasse nesse lugar? Do tipo, olha, nossa, você poderia pegar um copo d'água para mim, por favor? Puxa, você não pode pegar? Não, eu estou cansada pra caramba. Dá para você fazer uma massaginha no meu pé? Poxa, amor, mas agora? Pois é, então, sabe? Estou com a perna inchada. Sei lá, inventa uma história, coisa que valha. Como seria essa questão? Porque uma das questões que eu percebo, Rana, que é muito forte, é que essa educação, não estou criticando aqui nem julgando, tá? Mas eu vejo que essa educação das mulheres, ela está sendo muito aguerrida. É aquela mulher que, olha, a mulher não precisa de homem, você tem que estudar, ter o concurso, ter seu salário, e o homem vai entrar com um pedaço de salsicha quando você quiser e olhe lá. É como se a gente fosse um pedaço de tripa, entendeu? E isso não dá, cara. É colocar a gente a pó de merda. Também não dá, né? Vamos respeitar, né? A gente não é tão bosta assim, a gente tem um Conto porque eu certo, tô um rindo disso. certo mérito. Então, eu acho que nesse lugar é interessante para não deixar essas mulheres dependentes, para essas mulheres não ficarem tão vulneráveis para esses homens, até para essa questão do feminicídio, e homem que bate, que faz e acontece. Só que, por um outro lado, essas mulheres muito fortes, o homem, para ficar com ela, ele tem que abrir mão da sua masculinidade ou da sua fortaleza para poder caber na relação. Então, às vezes, o cara está tão apaixonado por aquela mulher que ele abre mão. Só que isso tem um preço altíssimo, porque ele começa a não se sentir homem da melhor maneira possível. Então, assim, o homem ele tem um tripé para ele se manter: sexo, dinheiro e poder. Então, se ele não tem os três,
um deles cai, entendeu? Então, de repente, qual que é a melhor maneira de uma mulher empoderar aquele homem? Chá de xoxota nele. Que aí ele vai ficar cada vez mais empoderado. É sexo. Se ele tem sexo em casa, ele vai para a rua e mesmo que ele não tenha poder lá, ele se sente empoderado. Então ele vai buscar fazer mais dinheiro, que isso também é uma maneira de sustentá-lo. E ele vai se sentir empoderado. Então pega assim, um motorista de aplicativo ou um funcionário qualquer. Ele vai para o trabalho e ele é submetido a várias coisas, então ele não tem poder, porque ele é submisso, ele é submetido a determinadas coisas durante o trabalho. Se ele chega em casa e ele não consegue ter poder dentro da casa dele, porque a mulher dele tem uma generala e ele é um soldado raso, em que lugar que esse homem consegue ter poder? Ele vai ter que pegar uma queridinha na esquina, que é submissa, que é quieta, que é mulher, e que faz. Isso é uma das. Não estou justificando, mas esse é um dos caminhos das grandes traições. Por quê? Porque o cara não consegue ficar em casa empoderado, ele transa quando aquela mulher deseja, e às vezes ela fala: Ih, não quero você hoje, esse pau tá mole, esse pau tá pequeno, esse pau não me dá satisfação. E o cara fala: Porra, estou seguindo essa mulher e no final não chega a lugar nenhum. Então, é interessante observar nesse caso, qual é a atitude que você pode fazer? Porque toda mulher, digamos assim, pensando de uma forma saudável, ela quer ser uma leoa na rua e uma gatinha em casa. Então ela sai, mata milhões de bichos que ela tem que fazer, faz milhões de coisas, mas quando ela volta para casa, ela quer ter um peito para ela deitar, ela quer ser gatinha, ela quer ter um homem que um daquilo ali ela relaxa. E isso pode parecer que eu estou falando de uma forma machista, não é. É uma questão do masculino e do feminino. Essa mulher ela quer chegar e dizer: opa, peraí, aqui eu descanso, aqui eu me solto. Só que quando ela volta e ela não tem esse lugar onde ela pode ser frágil, vulnerável, porque isso faz parte do feminino. A mulher, ela mata um leão, mas ela morre de medo de uma barata. Olha que coisa, que paradoxo, né? Uma coisa assim completamente fora do contexto, mas isso faz parte do feminino. Então, esse homem também, se ele não tem esse poder fora de casa, quando ele chega em casa, ele gostaria de ser, pelo menos naquela família, naquele núcleo, o homem da casa. E aí o que é que acontece? A gente percebe muitos homens negociando a sua própria masculinidade, a sua própria fortaleza para permanecer no relacionamento. Isso não é sustentável a longo prazo. Ao mesmo tempo, a mulher não consegue ficar num relacionamento por muito tempo onde ela não consegue ter a vulnerabilidade de sentir o seu feminino acolhido, que aquele homem só quer buscar nela a fortaleza. E todos nós, independente do gênero, masculino ou feminino, nós temos, primeiro, os dois dentro de nós, o masculino e o feminino, e nós queremos exacerbar o nosso masculino ou feminino nesse encontro com o outro. Então é importante observar. E aí tem uma outra observação também que eu faria só para reflexão, que é o seguinte: as mulheres elas são mais espertas, elas amadurecem mais, elas utilizam todos os neurônios. E nós homens só temos dois, o tico e o teco. Quando o tico está em descanso, o outro não funciona. Então, uma forma de vocês contribuírem para que esses homens possam amadurecer é sendo mais gentis com eles, tratando eles como homens e não como meninos ou como filhos, e também colocando para eles a parte de vocês do tipo: olha, eu me sentiria melhor se eu chegasse em casa e você pudesse me abraçar, me beijar, que você tivesse com a barba feita, banho tomado, um cheirinho gostoso. Sabe, você vai educando esse homem, porque na maioria das vezes nós não temos consciência disso. Se você olhar, por exemplo, aqui, nós somos um grupo, só tem um homem, e mais eu, dois. Olha quantas mulheres tem. Então, as mulheres, por si só, elas são mais buscadoras, elas correm atrás, elas não têm um interessante ponto de vista que elas estão perdendo tempo ou dinheiro. Se elas gostam, elas ficam, se elas não gostam, elas saem. Mas elas estão o tempo inteiro buscando. Já os homens não. É tomar lá da cá, eu vou pagar X, eu vou investir tantas horas, eu vou tirar aqui proveito, eu vou sair daqui do que jeito, entendeu? Então, nesse sentido, eu não estou transferindo a responsabilidade para as mulheres, tá? Não me interpretem dessa maneira. Mas eu acredito que vocês, com a consciência que vocês têm
vocês podem ajudar esses homens nesse sentido. Olha, quem sabe fazer uma terapia de casal, quem sabe fazer uma psicanálise, quem sabe fazer um coach, quem sabe fazer um curso fundamento, um curso de energia de corpo, vai correr suas barras, vai fazer o que seja, mas faz isso de uma forma gostosa, tipo, olha, você já é gostosão, bonitão da balachita, mas se você fizesse isso, uau, eu ia te fazer 3 boquetes no mês, ou no dia, ou na semana. O cara, se você olha, a moeda do homem é boquete. Se você disser, vou te dar um boquete, o cara, epa, vou fazer agora, onde é que é? Já vai correndo. Então, eu acho que tem muito a ver com a maneira como você convence esse homem, sabe? E é sempre de uma maneira mais carinhosa. E aí ele vai de uma forma até espontânea dentro desse lugar. Outro dia eu estava dando uma classe e foi uma coisa assim, então assim, eu me senti tão mal no final, porque nós estávamos falando sobre relacionamento. Aí a mulher falou, você fala assim porque você não conhece o bosta do meu marido. Cara, aquele foi uma facada no meu peito, sabe? Porque assim, no meio da sala, a mulher falar que o marido dele é um bosta. Eu falei, mas vocês estão casados há quanto tempo? Há 30 anos. Aí eu falei, a senhora vai me desculpar, mas quem é que transa com um bosta? Na minha percepção, só uma merda. Ela falou, você está me ofendendo. Eu digo, não, não estou lhe ofendendo. Perceba o que é que você está falando do seu marido. Eu acho assim, tão feio isso, sinceramente, assim, sem não é um julgamento, sabe? É uma observação. Quando a pessoa fala, meu marido é um bosta, meu marido é um descansado, meu marido é um pé rachado, não sei o quê, tá. De repente, aquele cara está contigo porque ele te ama, porque ele está dentro de uma situação, deve ter um outro tipo de contexto. E outra, nessa altura do campeonato, se o cara gosta de mulher, já é uma grande, grande coisa, porque a maioria da população agora é flex, né? É bicombustível. Então, de repente, você nunca sabe com quem você está. E, de repente, aí, bom, a gente começou a conversar e o cara falou, ela está falando que o marido é um bosta porque ela não conhece a minha mulher, aquela bruaca. Eu falei, gente, agora é competição, né? Para ver quem é que tem a pior coisa em casa. Então, e aí virou como se fosse, eu percebo isso até em algumas rodas, em alguns grupos, é como se isso fosse é uma fortaleza, ou talvez é uma forma interessante de se colocar, sabe? Olha, eu sou tão foda que minha mulher é uma besta. Cara, então por que fica com ela? Solta ela que alguém vai querer, sabe? De repente você acha que essa mulher é uma besta, solta ela, alguém vai achar um cabresto para ela. Tira o cabresto dela. A mesma coisa é recíproca, sabe? Em relação ao homem. Então, não sei, para mim essa questão da honra, da gratidão por aquela pessoa que está com a gente. Lá no início ela era cheia de cabelo, era toda gostosona, hoje está mais gordinha, o cabelo caiu, está cabelo branco. Cara, mas eu também estou mais gordo, estou meio careca, né? Já não estou com aquele tesão que era antes, né? A vida muda com o tempo, então é legal a gente se colocar diante desse contexto, sabe? E olhar a pessoa como um todo, ela por inteiro, e não como partes diante dessa situação. Como é para você escutar isso e como que você vê isso, como que você reflete dentro da sua relação? Acho que faz todo sentido, assim. Eu acho que reflete muito, já até anotei algumas coisas que fui pensando, assim, que eu poderia trazer mais pro nosso dia a dia para tentar equilibrar as coisas, né? Eu acho que equilibrar o masculino e o feminino que vai fazer muita diferença pra gente. Maravilha, excelente, que fantástico. Sabe uma coisa que eu acho que é muito legal, não sei se vocês já fizeram, mas eu super recomendo. Se seu marido tem cabeça, convida ele para fazer uma massagem tântrica. Vai você e ele, convida um casal, você faz com o rapaz e ele faz com a moça. É super interessante. Eu tinha uma cliente que foi um caso assim super, super interessante, que eu gosto muito de contar esse caso. Ela era uma moça de 35 anos, linda, maravilhosa, advogada, e o marido tinha acho que 38, coisa que o vale, também bonitão, e trabalhava também no setor que ela, mas ele não era advogado, eu acho que ele era administrador, coisa que o valha. E aí eles já estavam juntos há aproximadamente 5 anos. E ela veio para mim trabalhar falando assim, ela já tinha tido um filho quando ela era adolescente, e aí ela ficou um tempo, criou esse menino, depois o menino foi morar com o pai, depois ela estava sozinha, e ela casou com esse rapaz, não tinha filho ainda. E aí eu falei, bom, qual que é a questão? Ela falou, a questão é que a gente não faz sexo. Eu falei, como você não faz sexo? Você é linda desse tamanho, desse tanto, com 35 anos, você devia ficar igual
umas lagartixas, né? Subindo na parede nessa idade, né? O cara com 38 anos, você com 35, o cara era para ficar grudado, transando dia e noite. Ela falou, não, é de vez em quando. Eu falei, mas menina não pode, o que é que tá pegando, né? Aí fomos trabalhando essa questão. E aí eu fiz essa sugestão, só que ela foi super, 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 assim, esperta. Aí eu falei, então, vai você primeiro, então você convida ele, veja como é que vai. Porque, de repente, pode estar na caretia, vocês estão juntos há 5 anos e entraram naquele lugar meio que comum. De repente, ele tem desejo com outras mulheres, você tem desejo com outros homens, mas vocês não têm essa liberdade, talvez, nesse sentido. E, de repente, está faltando aqui só uma química. Aí ela foi e me liga na semana passada, na semana seguinte, falou, precisa marcar uma sessão que eu preciso contar um monte de coisa. Eu falei, legal, vamos embora. Eu falei, e aí, o que que aconteceu? Ela falou, fiz uma surpresa para meu marido. Liguei lá na massagem tântrica, que eu tinha indicado para ela um casal que eu conhecia, que eles faziam. Esse rapaz fazia só em mulheres, essa mulher fazia só em homens. Não, ela fazia em homens e mulheres, mas os homens geralmente preferem fazer só com mulher, porque tem uma ideia de que se o outro homem toca, é o homossexualismo, aí tem um monte de coisa na cabeça dos homens. E aí ela foi, mas não falou para ele, colocou ele no carro e falou, olha, eu vou te surpreender hoje, nós vamos fazer um programa legal. Quando chegou lá, aí ele falou, o que é que a gente vai fazer aqui? Entraram no bate-papo e o casal começou a conversar com os dois. E o marido dizia, essa mulher é louca, né? O que que ela está fazendo aqui comigo, né? Aí quando começou a bater um papo, né, uma ideia geral sobre, e depois cada qual foi para o seu ambiente. E ela se desfrutou e curtiu pra caramba, enquanto o marido ficava no outro lado. E aí o marido dizia, cara, essa mulher deve ser muito louca, mas ela deve me amar muito, porque ela me trouxe para cá, numa massagem tântrica. Eu estou aqui curtindo pra caramba com essa mulher, me manipulando, e ela deve estar curtindo pra caramba lá do outro lado, e como é que fica? Bom, acabou a história. Quando acabou tudo, ela falou, e aí, você gostou? Ele falou, cara, eu gostei pra caramba, mas eu quero fazer isso com você. Então, em vez de a gente voltar para casa, vamos para o motel resolver a nossa parada. E aí ela falou que depois disso eles trouxeram um gás, um alimento espetacular dentro da relação. E o que foi mais legal da relação dos dois é que, como foi feito às claras, digamos assim, ela percebeu que ela conseguiria sentir orgasmo com outro homem, assim como ele também poderia sentir orgasmo com outra mulher, mas que mesmo assim eles se escolhiam entre si. Então, de repente, o quanto que a gente não está escolhendo algo diferente dentro da nossa relação para trazer mais vivacidade, para trazer mais orgasmo, para trazer mais alegria. É lógico que ela correu um risco enorme, que o cara poderia chegar lá e espanar, né? E ir embora e tal, não sei o que lá. Mas cada uma de vocês conhece os seus homens, né? Teu marido, teu namorado, ele toparia isso, ele não toparia, ele faria ou não faria. Então, assim, o que eu estou querendo trazer é que, de repente, em vez de eu ficar meio que reclamando porque ele não chega, ou porque ela não chega, ou porque não faz, de repente eu tomo uma atitude e busco algo novo, diferente, para que aquela pessoa possa se colocar. E aí foi muito interessante, porque ela falou que depois disso a relação deles mudou completamente. Eles passaram a ter uma vida sexual muito mais ativa, uma vida de relacionamento assim muito mais legal. E ambos perderam a vontade de fazer qualquer tipo de envolvimento fora do relacionamento, porque aquilo, dentro deles, aquilo estava tão normal e permitido que cada um fez e aconteceu. Quer dizer, foi um caso assim que para mim é muito legal e é bastante didático. Façam os ajustes, digamos assim, que vocês requerem ou que vocês percebem que é necessário dentro do relacionamento de vocês, e se não, de repente, como seria bater um papo legal? Olha, marido, ou meu namorado, ou ficante, quando você me pega desse jeito, eu não curto tanto, mas daquele outro jeito eu curto. Olha, dessa forma eu gosto, daquela forma eu não gosto. Porque, não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês têm uma noite de amor ou de sexo que é bastante interessante, os dois têm uma criatividade exponencial e um pode ajudar o outro de uma maneira espetacular. Então, de repente, nós temos um recurso em casa que a gente não está utilizando porque a gente está com miséria sexual, porque a gente comprou um interessante ponto de vista de que não pode transar todo dia e que não pode fazer determinadas coisas e que se eu fizer, eu vou empoderar demais o meu parceiro ou a minha parceira. Gente,
Você está jogando contra, não está jogando a favor, porque se você está junto e se o teu marido passa a ter uma renda maior e ele tem uma prosperidade maior, se vocês estão juntos e o dinheiro é compartilhado, cara, você está ganhando na tabela. Vou até contar um outro caso que aconteceu de uma amiga minha que é muito interessante, que às vezes é comum, quando você está fazendo sexo ou você está num relacionamento, você transferir a sua prosperidade para o outro. E aí ela está casada com 2 filhos, e aí ela começou a fazer os cursos do Whats e aprendeu essas questões, e ela chegou para o marido e falou, marido, você reconhece que eu sou uma grande contribuição financeira para você? Ele falou, claro que sim, ele tem uma empresa. Aí ela falou, então, a partir de agora, eu queria ganhar 30% de todo o lucro que você tem na empresa, porque a gente transa, você traz todas as suas questões da empresa e eu te ajudo a montar o plano, fazer e acontecer. E você reconhece? Ele falou, claro que eu reconheço, eu vou te dar os 30%, porque sem você eu não consigo fazer nada. A gente transa, a gente conversa, eu te passo todos os grandes projetos da empresa e você me ajuda a catalogar e fazer. Ela falou, pois é, mas nós temos 2 filhos e eu prefiro, nessa fase que essas crianças estão, ficar aqui cuidando dessas crianças, mas eu não quero perder de vista, de ponto de vista, o quanto que eu posso crescer e ajudar você a crescer. E tão pouco eu quero agora de ficar te pedindo dinheiro para comprar isso, aquilo, outro. Por exemplo, eu quero fazer um curso do Access, eu pego meu dinheiro, eu não pego o seu dinheiro. Aí ele falou, completamente, concordo com você em grau, gênero e número, e passou a remunerá-la por isso. Então, existem tantas formas, tantas maneiras de você poder exponenciar isso, e, de repente, qual é o conceito? Qual é o ponto de vista que você está amarrada para fazer aquilo? De repente, a sua mãe é também controladora, a sua irmã é controladora, a sua família é de mulheres controladoras. Então, se você não for controladora e for uma recatada e do lar, você será execrada, você será excluída. Aí você tem que pegar um chicote, bater no seu marido, mesmo que você sabendo que está doendo em você, para poder você pertencer a esse grupo de mulheres que batem nos homens. Então, de repente, olha para esse lugar, como que pode ser diferente, né? O que mais é possível dentro dessa relação que se possa fazer? E outra, cara, trabalhar com homem, manejar homem, não sei quem colocou na cabeça de vocês que é diferente, é a coisa mais fácil do mundo. É só dar um chá de xoxota e está tudo resolvido. E eles não questionam a metade. E vocês ficam com miséria por causa dessa porra desse chá. Deixa de ser miserenta, desgraçada. Dá essa porra. E aqui, outra coisa que é legal também perceber, né, Hannah, o quanto que você tem medo de perder seu marido? Muito. E o quanto que você aprendeu a controlar a partir do medo? Desculpa, repete que o início da pergunta travou a internet, eu não entendi. A internet aqui tá meio punk aqui. O quanto que você aprendeu que para você manter o marido perto, você tinha que controlar? E se você tivesse disposta a soltar totalmente o controle? Que é isso, assim, quando a mulher pega, leva o cara para fazer não sei o quê, ela tá soltando totalmente o controle. E, de repente, há uma nova possibilidade. O que vocês podem criar juntos quando você se colocar no espaço, não de ser a menina ou a mãe, mas de ser a mulher, sabe? Pode chegar com chicotinho. Chega com chicotinho, vem cá, amor, hoje tem. O que mais é possível, Ai, sabe? Se você soltar totalmente. eu achei super curioso, assim, que vocês conseguiram ler o campo muito bem, assim. Sou de uma família de mulheres muito controladoras, muito Uau! mesmo. Eu achei super interessante que o exemplo que você trouxe é exatamente as idades minha e do meu marido. Eu tenho 35, ele tem 38. Olha, uau! Lagartixa. Como pode? É lagartixa, é pegar na parede e subir, não tem nem conversa. Eu fui educada muito pelo meu pai, no sentido de. A frase que ele mais falava comigo: homem presta pra pouca coisa, minha filha. Pois é. Aí você vai criar um homem que vai prestar para pouca coisa. É o seu ponto Então, de vista. Eu tenho muito esse ponto de vista, assim. E aí eu acho não, né? Eu construí o
o meu relacionamento com meu marido muito nesse sentido, eu acho, de, tipo, ele presta para pouca coisa, porque foi isso que eu aprendi, então eu tenho que Claro. prestar para todo o resto. E talvez você está dando para ele pouca oportunidade para ele mostrar o outro lado. Agora, por outro lado, pensa bem, se você, nesse controle, dando a ele pouca oportunidade e ele está contigo, é porque esse cara te ama pra caramba, ele merece muito mais. Eu acho mesmo que ele é. A Rosane aqui, ela falou que compra calcinha comestível, roupa de Uau! enfermeira. Falou que tá 30 anos trepando, tem que usar criatividade. Tá certíssimo. Aliás, se tiver 3 meses trepando, tem que usar criatividade. Tem mesmo. Acho que isso é diferente, né? Mas 30 anos, ó, você tá de parabéns, Suzane. Como pode melhorar? Ó, e se quiser melhorar, tem classe 3 dias de corpo, porque aí a gente destrava ainda mais. A gente, ó, solta suas... Como é que é? Abre suas asas, solta suas cenas. Mas sabe o que é? Muitas vezes também, Hannah, o quanto que a gente está nessa postura de menina, de adolescente, sabe? Assim, o quanto que você ainda é a filha do seu pai e não a Hannah, a mulher. Então, ó, vamos fazer... Robson, você topa fazer um exercício sistêmico aqui com a Hannah? Vambora, vambora. Bora, eu vou conduzir e aí vamos tirar essa mulher aí do armário? Vambora, Bora. vambora. Vamos ver se ela quebra essa fidelidade paterna. Por E, amor ó, ao pai, ela acha que os homens não são legais. Então ela não pode se entregar para o homem dela, porque senão ela está traindo o pai dela. exato. Então, ó, o que Esse é um acontece? ponto interessante. Depois eu conto para vocês por quê também. Então, tá disposta a liberar o mulherão? Muito. Eu vou te falar, isso daí é só uma mostrinha do que vai ter no fundamento. Que vai ter. Ixi. Acho que acho que a Então, internet isso da aí ajuda está de em boa, porque status. tá aqui que a gente pode fazer coisa. Não sei o que É, tá acontece. sim. Você começa a falar, a gente escuta um pedaço, depois sai. Verdade. Tá direitinho aí? Deu Agora aí? tá, Agora mas tá. tudo que você falou a gente não escutou. Não? Ah, Não. tá, não, beleza. Eu tô falando que isso é uma mostrinha do que vai acontecer nessa semana. Aproveitem, gente, que é dia dos namorados, né? Aproveitem para se amar ainda mais, para se dar um presente. Já fala assim, ai, gente, nossa, eu tô aqui, não sei se eu vou para fundamento 3 dias de cor. Pega logo como, ainda tem constelação com cavalo, vem, mas vem para alguma coisa, porque com todo esse certeza, assim, vocês vão sair muito diferentes pela transformação. Daquelas assim, vamos lá. Ô, Han, eu acho que você não está disposta, não. Peraí. Bom, gente, tô aqui de peito, coração, mente. Baixem as corpo. barreiras aí. Pior que assim, agora tem tanto fio aqui que eu não sei como é que faz. Vamos lá, vamos ver se melhorou. Melhorou? Tava ruim, agora parece que melhorou. Melhorou? Acho que sim. Então tá bom. Não. Gente. Não, aí caiu. Ah, trem. Ave Maria. Peraí, gente. Espera aí um pouquinho. Vamos fazer uma mudança aqui. Vamos arrancar os fios. Arrancar os fios, ficar do lado do trem aqui. Que aqui é assim, né? Vamos usar. Agora eu vou ficar sem coisa. Peraí. Ah, apareci. Dei a luz. Ô, gente, mas não adianta. O pior de tudo é que, assim, o campo às vezes não deixa a gente trabalhar. Eu vou ficar do lado do modem, que é para vocês não terem... Para a Hannah não ter desculpa. Não tenho mais. Não tem desculpa, Hannah. Eu tô do lado do modem. Ó, tá dando até para ver o bagulho aqui. Gente, baixem as barreiras completamente em todos esses lugares que vocês não estão dispostas a ser as mulheronas, gostosonas, poderosas que vocês são. Vamos descriar. Hannah, seguinte, olha para o Robson. O Robson agora vai ser o campo do seu pai. Robson, entra no campo do pai da Hannah agora. E tudo que impeça isso, vamos descriar. E, Hannah, agora você vai falar assim para o seu pai. Ai, papai, eu cresci. Papai, eu cresci. Papai, eu adoro dar.
Papai, eu adoro dar. E olha, o meu marido me come muito bem. E olha, meu marido me come muito bem. E eu gosto de dar frente e verso, lado, e o que E eu mais gosto for de dar possível. frente, verso, lado, de todas as formas possíveis. E quão mais eu posso dar? E ó, agora eu virei um mulherão. A partir de agora eu virei um mulherão. E papai, me abençoa, me olhe com bons olhos. E qual mais eu posso dar? E esqueci o resto, mas vamos lá. Me Vai de olhe com longe. bons olhos, Me mesmo eu olha com sendo bons assim. olhos. E agora eu cresci, eu sou um mulherão. Me olhe com bons olhos, porque eu cresci. É isso. E aí, você se permite? Sim. Olha que interessante, eu aqui na qualidade de representante do seu pai, não tem nenhum interessante ponto de vista, nenhum julgamento. Tem uma satisfação de perceber que você cresceu, que você está tendo sua vida e a sua sexualidade da maneira que você está escolhendo, sem nenhum interessante ponto de vista. E é engraçado, porque isso realmente parece meu pai. Que E legal, o que interessante legal. ponto de vista é meu, mas esse posicionamento se pareceria muito com o que eu acho que ele falaria se ele realmente tivesse. Olha que legal, que maravilha. Então, porque às vezes o que pode estar acontecendo? Talvez é muito mais a introspecção do que você tem do seu pai do que a realidade. É a maneira como você interpretou isso, né? Uma lealdade pelo que Sim. ele falou dos homens e uma lealdade pelas mulheres por elas serem controladoras e tal. Então você tem que ser mais uma delas. E se você abrisse mão desse reino, ou desse reinado, ou dessa coroa, e dissesse, olha, passo. É leve. Olha que maravilha. Então, larga a mão. Trata teu marido como imperador. Você fala, eu sou uma rainha, mas eu tenho um imperador ao lado. E não, eu não tenho um súdito. Que súdito porra nenhuma, né? Põe esse cara pra cima. Levanta a bola dele. É. Esperar meu imperador chegar. Ele É foi. isso Tá aí. viajando. Tô viajando esses dias. Ai, mas olha só, tá vendo como que é leve você se colocar no espaço de mulher? Você pode, Hannah, mas só que você precisa de uma autorização interna, e só você que pode se dar essa autorização. E assim, quando a gente começa a trabalhar, e é bom, né, que quando tem o Robson, quando tem outros homens, né, para a gente poder ancorar essa energia do masculino, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não se permite, né? Não se permite ser mulher. E eu vou te falar mais uma coisa: só mulher que faz dinheiro. Menina vive de mesada. Então, Verdade. o quanto que vocês estão se permitindo ser mulheres, né? E homens também, né? Porque enquanto você também estiver no espaço de ser um menino, você não vai criar dinheiro. É ou não, Robson Sereno? Exatamente isso, exatamente isso. Por isso que eu estava comentando lá naquela fase inicial, é que dá espaço para que esse homem possa exercer sua masculinidade na plenitude. Porque, às vezes, o que acontece com nós homens, principalmente quando a gente não tem maturidade ainda, ou não vivenciou, ou não teve uma experiência mais, digamos assim, forte, em alguns momentos, para a gente se colocar, às vezes é meio ofensivo para a mulher. E, às vezes, a mulher tem um excesso de sensibilidade. Tudo que a gente fala, ou ela chora, ou ela se torna vulnerável. E aí, para protegê-la ou para não feri-la, a gente acaba se calando ou se diminuindo. E isso não é legal para ninguém, porque você deixa de crescer e a pessoa deixa de crescer e começa a se colocar dentro de um casulo. Quando o homem tem mais maturidade e essa mulher também tem mais maturidade, eles conseguem se posicionar mais facilmente. Isso aqui eu curto, isso aqui eu não curto, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui nem fudendo, isso aqui também fudendo. Aí fica mais fácil de você trabalhar os limites. Só que no início da relação, e quando a gente é jovem, é muito difícil porque a gente ainda não tem essa ideia. Nós não temos ainda a dimensão do que nos incomoda, do que é que não nos incomoda e o quanto que a gente ainda está agindo influenciado pelos nossos pais.
Na hora que você se torna mais independente e tem essa clareza, aí a relação começa a fluir de uma forma super legal. Eu fico, às vezes, assim, interessado, sabe, naquelas relações mais antigas dos nossos avós. Muitos deles nem escolheram seus pares e foram escolhidos, mas eles ficaram até o final, né? E fizeram tudo um pelo outro. Não tinha televisão, não tinha revista, não tinha, no máximo, um rádio lá no fim. E eles conseguiam fazer isso de boa. Hoje a gente tem tudo, a internet, WhatsApp, computador, tudo. E, de repente, a gente está agora mais distante do que antes. Era para estar mais perto, né? A gente está muito forte nas mídias sociais, né, nas redes sociais, do que na relação em si. Às vezes você vai... Outro dia eu fui sair com os amigos, fui jantar e tinha um casal na mesa que eu fiquei olhando assim, foi uma coisa horrorosa, porque eles chegaram, sentaram, o garçom chegou, ele pediu uma bebida, ela pediu uma bebida. Ela puxou um celular do lado, ele puxou um celular do outro. E eles ficaram, a gente ficou observando na mesa, eles ficaram aproximadamente meia hora até a bebida ou a comida chegar. A comida chegou, um colocou o celular do lado, mastigava e olhava, e eles ficaram ali, pediram a conta e foram embora. Então, na verdade, eles não saíram para se divertir, eles saíram só para comer e cada um ficou na sua rede social. Cara, olha como é que a gente está chegando. É. E, gente, uma coisa que vira a chave em relacionamento é justamente isso, principalmente para quem é mulher, né? Assim, e para homem também, mas a mulher, quando ela se coloca nesse lugar de eu vou ser mulher e eu vou fazer o que precisa ser feito aqui, vou me descobrir, vou mudar o que. Porque o Gary Douglas fala muito isso, né? Que quem decide o rumo do relacionamento é realmente a mulher. E na visão sistêmica tem bastante disso também, né? Então, o quanto que vocês podem se colocar nesse espaço e acessar o verdadeiro, eu acho, o dom que uma mulher tem, que é amar incondicionalmente, sabe? Do tipo assim, eu tô do lado, eu tô com meu marido e eu vou fazer o que se requer aqui, eu sei que eu tô controlando, mas eu vou mudar e tal. E o homem, ele vai seguindo, é como se fosse uma dança, né? O Garriga fala muito isso. E quando você vai percebendo essa dança, né? Você tem mais tolerância, você começa a acessar esse espaço. E é tão bonito quando você fala assim, não, agora o rumo do meu casamento é esse. A gente vai viver para ter um prazer aqui, e é para isso que a gente sai desse espaço de sofrimento da sua família, da família do seu pai, da sua mãe, e entra no espaço, escolhe prazer, sabe? A cada 10 segundos, ó, tudo bem, a gente discutiu, tal, não sei o quê, mas, ó, se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, e vamos que vamos, sabe? Entra nesse espaço, eu garanto que vai ser, assim, uma mudança de 360 graus para você e para sua família toda, e o dinheiro vai chegar com muito mais facilidade. Opa, facilidade, alegria e glória. Isso aí. E se quiser, vem com a gente, né, Robson? Ó, Opa, dias vai ser um prazerão. Isso aí, 9, 10 e 11, não, 8, 9, 10 e 11 de junho tem fundamento, e depois tem 3 dias de corpo, e depois tem constelação. Então, se alguém escolher, gente, dá para vir. A gente está, assim, bolando classes super legais para que vocês possam realmente assumir o espaço. E eu sempre falo isso, vocês são testemunhas, assim, eu não escondo o quanto que o Robson é contribuição na minha vida, é um amigo muito querido, e é um ótimo facilitador. E, assim, eu não encararia ser host dele. Se não fosse, assim, uma baita contribuição para vocês que são minhas alunas, porque, assim, foi uma das classes que virou mais chaves para mim, porque, de fato, eu era muito filhinha do papai. Alguns lugares ainda sou, é só meu pai chegar que eu já mas, assim, tirar o meu pai da cama foi muito importante para mim, para minha vida, né? Então, eu acho que o Robson pode ajudar muito cada uma de vocês. É um prazer enorme ter vocês nas nossas classes e a gente poder conversar, trocar ideia. Os cavalos também são uma contribuição bastante interessante. Quem ainda não fez uma constelação familiar com cavalos, um atendimento sistêmico com cavalos, vale muito a pena. Porque, de repente, o campo fica lá exposto, sabe, de uma forma tão bonita, tão
delicada, e a inteligência desses animais e a maneira e o carinho como eles demonstram isso é algo assim espetacular. E fica gravado, sabe? Porque o toque é quase que imediato. Na hora que você vê os cavalos se movendo e você vai tendo aquele entendimento do que está acontecendo, milhões de fichas começam a cair, o que é mais legal. É uma percepção energética, não é cognitiva. Você não fica buscando entender o que está acontecendo. Naquele exato momento, a chave vira. E na hora que vira essa chave interna em você, os cavalos também mudam o comportamento. E aí você tem a certeza de que aquilo realmente foi. Isso é muito lindo, maravilhoso. Eu sou apaixonado por esse trabalho. É realmente muito, 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 muito profundo e muito bonito. Sim, é lindo. E eu já fiz. Inclusive, eu vou procurar o vídeo que eu fiz quando eu estava com o Robson também, que eu constelei, né? E foi incrível, assim, né? Eu pedi para olhar a empresa e os cavalos foram se movimentando e ali naquele momento eu percebi quanto eu precisava olhar para minha segurança, para minha autoconfiança, para o meu poder pessoal, né? Eu lembro que eu falei assim, que a gente via um cavalo que ele ia na frente, assim, e o meu cavalo ia atrás, e a gente ficava assim, mas o que é isso? O que é isso que eu tenho que ir atrás, que eu tenho que olhar? Aí o Robson falava, não, mas quando você olha para esse negócio aí, já fui. Eu ficava, gente, mas o que é? Aí eu lembro quando eu cheguei, assim, falei, é o meu poder pessoal, era o meu poder pessoal. Então, assim, quando vocês pedirem, né, quando vocês fizerem a constelação, vocês vão ter muita clareza. Tem coisas, gente, que a gente só vê mesmo no campo, né? Que eu falo assim, o que você não quer ver, os cavalos esfregam na sua cara. É verdade. E enquanto você não olhar para aquilo, eles não param de esfregar. Isso mesmo. Inclusive também, se precisar, se vocês escolherem, eu sei que tem gente que é de fora, a gente consegue também fazer online, não consegue, Robson? Consegue, com certeza. Então. Então, se vocês escolherem, mandem mensagem, né? A gente está sempre perguntando para vocês. Entrem no grupo também da classe, eu vou disponibilizar lá dentro do Prosperação, eu já disponibilizei, já teve gente que entrou. Mas escolham, gente, se vocês estão dispostos a mudar, lembre que dinheiro não é problema. Teve aluna que atualizou o dinheiro aí do fundamento, já está partindo para atualizar da classe de corpo também, simplesmente porque escolheu. Então, o que vocês estão com medo de escolher porque vocês acham que não vão realizar? Escolhe cria. É só você estar bem posicionado, segura como mulher ou como homem, né? Ana, gratidão. Robson, quer fazer um último convite aí? Então, eu acho que é esse o convite, né? Vocês podem vir conosco, tanto para a classe do Fundamento, com a Juliana, depois nós temos a classe de 3 dias de corpo, e em seguida nós temos a constelação familiar com cavalos, né? Com os movimentos sistêmicos. E vocês escolhem, vocês podem pegar o combo, são as 3 funções, as 3 atividades, ou vocês podem escolher aquela que seria a maior contribuição no momento atual da vida de vocês. Seja o que vocês escolher, é o que vai ser. E aí você vai ter o retorno, ou vai receber, de acordo com o tamanho da sua escolha. E aí está tudo certo. O que você escolher está ótimo. E a gente está aqui disponível para isso. Exatamente. Eu só queria dar um spoiler que depois que eu fiz a classe de 3 dias de corpo, no mesmo mês eu criei 40 mil reais. Então, Opa, como pode melhorar? Acho que eu tenho que te mandar o vídeo, né? Então é isso, gente. Olha, escolham. Principalmente porque os processos corporais, eles vão ajudar muito vocês a destrancar esse receber, sabe? Se vocês acham que o dinheiro é problema, o problema é que vocês não estão sintonizados com esse prazer e não estão se permitindo, né? Quando lá no início, né, o Robson ainda não tinha chegado, eu perguntei, quanto prazer vocês têm no dia? Todo mundo falou que é pouco. Então, pode ativar esse prazer aí. Vamos aumentar esse prazer aí, moçada. Bora dar muita risada. A gente, vocês vão morrer de rir. Robson, gratidão pela participação. Gratidão, querida. Mais é possível. Maravilha. Gente, beijo para vocês. Bom descanso e bora atualizar dinheiro, bora dar prazer e o que mais é possível, que vocês nem consideraram sobre prazer, que se vocês permitissem a possibilidade, talvez vocês atualizassem pelo menos um vibrador, né? Eba! Um beijo para vocês. Obrigadão, Robson. Obrigado, um beijo, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, gente, de verdade. Muito obrigada.
Obrigado Bora, a você, Ana, querida. bora. Tchau. É.